Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus lá no livro de Josué, texto muito conhecido, capítulo 24. Nós leremos do versículo 14, iremos até o versículo 28. Mantém a tua Bíblia aberta, ainda iremos consultar esse mesmo capítulo e outros textos também. Diz assim a palavra do nosso Deus: eu lerei, os irmãos acompanharão. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitar fora todos os deuses os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, que fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com seu povo, ele a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Oremos. Senhor nosso Deus, depois de nós lermos a Tua palavra, meu Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, nos socorrermos na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor, te pedindo que o Teu Espírito Santo que habita em nossos corações venha nos iluminar a respeito do Teu querer, para que possamos sair daqui hoje tratados, abençoados por Ti. Isso importa e por isso nós estamos aqui a Te pedir, e por isso mais uma vez recorremos à Tua palavra. E é em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, Josué viveu 110 anos, o servo do Senhor. Josué fazia parte do povo que saiu da escravidão no Egito. Ele conheceu aquele período difícil e terrível, ainda jovem, mas viveu aquelas experiências. Josué, ele foi um homem que foi forjado no deserto, mesmo tendo opinião contrária à maioria daqueles que optaram por continuar ali naquele lugar que não era o lugar proposto de Deus e que não tiveram coragem para atravessarem o Jordão e possuírem aquilo que era a promessa do Senhor para o povo. Ele experimentou isso 40 anos no deserto por conta da falta de entendimento daqueles que eram seus companheiros, com exceção de Caleb, que concordou com ele, que estava com ele em suas opiniões
ambos bem firmados nas promessas do Senhor. Josué aqui, ele está no final do seu ministério, da sua liderança. É o discurso daquele que entrega o seu trabalho ao Senhor depois de tudo aquilo que Deus operou na sua vida, de quem ele se tornou e veio a se tornar, porque buscou isso incessantemente, porque entendeu quem de fato ele era e quem ele deveria se tornar a partir do seu chamado. Ele entendeu e caminhou assim. Aqui no final, ele chama a liderança do povo, ele chama todo o povo, e aqui mais uma vez ele chama o povo para uma renovação de aliança diante do Senhor. É interessante porque tudo aquilo que foi dito ali, aquela reunião, as questões que foram levantadas, eram fundamentais para que o povo continuasse avançando, experimentando tudo aquilo que experimentou sob a liderança de Josué. E aí, o interessante é ele levantar aquele monumento no final, aquela pedra, porque aquela pedra era o símbolo de tudo aquilo que foi dito, de tudo aquilo que foi afirmado, as respostas a todas aquelas questões fundamentais, e aquela pedra então se torna um símbolo, a pedra que não se corrói com o tempo, a pedra que permanece, não é? A pedra onde a lei é escrita, porque é imutável, porque não depende da moda, não depende das circunstâncias, não depende do tempo que passa, permanece. E por isso hoje eu gostaria de propor para os irmãos o tema questões pétreas, ou seja, questões imutáveis, questões que permanecerão diante de nós e que nós precisamos dar conta. E ali o que Josué faz é justamente isso, chamar o povo ao entendimento a respeito de quem o povo era. E quem o povo deveria ser. É tão interessante porque, no nosso tempo, desde muito novo, a gente é levado a um entendimento errôneo acerca de questões que são fundamentais. Por exemplo, quando alguém pergunta a uma criança, alguém deve ter perguntado isso a você, e hoje a gente continua perguntando para as crianças ou para os jovens que estão conosco, os adolescentes, né? Quem você quer ser quando você crescer, não é assim? Quem você quer ser? Aí a resposta que a gente espera é qual? A profissão. Mas isso não está no campo do ser, está no campo do fazer. Por isso o equívoco. E aí a gente vai moldando a nossa mente para entender a vida dessa forma. E a gente trata sobre todas essas questões do ter, do fazer, e isso vai tomando a nossa vida. E o ser? Porque, de fato, é isso que importa. Você sabe quem você é? Ou quem você deve se tornar com o passar do tempo? Porque aí, veja bem, as coisas secundárias, elas vão ser experimentadas de uma forma em que nós experimentaremos a bênção do Senhor. Ou seja, se for médico, vai ser um excelente médico, ético, correto, no exercício da sua profissão. Se for pastor, vai ser um excelente pastor, ético, correto, íntegro. Olha o que ele diz: temei o Senhor e servir com integridade, com fidelidade. Vai servir com integridade, com fidelidade, porque isso diz respeito ao ser. Integridade, fidelidade, vai ser um bom marido, não vai ser infiel, não vai trair a sua esposa, não vai abandonar os filhos, porque isso tem a ver com o ser. Com quem você é? Com quem você busca ser? E nós, na trajetória da vida, a gente se preocupa pouco com isso, né? Muito pouco. Mas essa é uma questão pétrea. Quem você quer ser?
Porque se você sabe, você busca. Se você sabe, você vai atrás. E aí toda a sua vida vai ser resposta à certeza que você tem de quem você é e de quem você quer se tornar. Entende? Veja bem, lá em Números, no capítulo 13, abre a tua Bíblia aí. Capítulo 13 de Números, versículo 16. Aqui, Moisés elege, é uma convocação, um selecionado de homens que iriam espiar a terra. Ele não escolhe qualquer um, diz o texto que ele escolheu os cabeças de cada tribo. Bom, gente qualificada, os melhores de cada tribo, não é verdade? Os melhores. Aí no versículo 16, ele diz assim: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Bom, é interessante, ele chamou os 12, aquele jovem chamado Oséias, ele chama para perto de si e diz: a partir de agora, o teu nome já não será mais Oséias, que significava o quê? Salvação. Agora o teu nome será Josué. Ele muda o nome dele. Isso tem a ver com a identidade dele. Com quem ele deveria, quem ele deveria ser. Quem ele deveria ser. E o que significa Josué? Josué significa o Senhor salva. É diferente. Oséias, salvação. Josué, o Senhor salva. No contexto, isso é importante. E quando Moisés declara aquelas palavras, ou seja, o próprio Senhor através de Moisés, Josué então entendendo aquele chamado, entendendo aquilo que foi feito naquele momento, agora a vida dele, a partir daquele instante, agora a vida dele, ela vai se construir a partir dessa certeza de que é o Senhor que salva. Não é salvação que pode ser resultado de um esforço humano, do meu fazer, daquilo que eu acho, da minha razão, da minha concepção de mundo. Não. Salvação a partir do agir de Deus, e a vida dele se orienta. Bom, aí ele sai com o pessoal vai para lá espiar a terra, e todo mundo volta, todo mundo conhece a história. O pessoal foi para lá e observou o seguinte: a terra era boa, a terra era fértil, a terra gerava bom fruto, a terra era uma terra de mananciais de água, aquela região tão árida, tão seca, aquele era um lugar de águas, lugar propício para se criar o gado, para se plantar. Maravilha, maravilha. Bom, mas eles vão para lá e o que eles enxergam? Eles enxergam o seguinte: eles enxergam povos fortes, guerreiros, filhos de gigantes, descendentes de gigantes, eles enxergam fortalezas, eles enxergam muralhas, eles enxergam exércitos muito bem armados, isso tudo eles enxergam. Quando eles voltam, eles então apresentam um relatório diante de Moisés, diante do povo. Veja, eles dizem o seguinte: não há possibilidade. Por que não há possibilidade? Porque eles estão olhando e estão julgando a partir da própria condição deles. E aí eles dizem o quê? Eles são grandes, eles são terríveis. A terra devora os seus moradores. O povo todo cai em desespero, em pranto, em choro. Qual é a palavra de Josué? Josué diz assim: não, vamos entrar na terra, porque é tudo isso que vocês disseram. Mas nós vamos entrar na terra e nós vamos possuir a terra. Sabe por quê? Porque foi o Senhor que nos deu. Veja, quem Ele é que vai definir o posicionamento. É isso que está faltando muitas vezes na igreja. O nosso posicionamento muitas vezes contradiz a nossa natureza. A natureza de gente que foi transformada, que foi chamada, que foi vocacionada por Cristo Jesus, e as nossas tomadas de decisão, e o nosso jeito de viver, e a nossa vida, como a gente vive, não está coadunando com aquilo que, de fato, nós deveríamos representar, se nós estivéssemos preocupados com quem nós somos.
Você veja, as nossas festas não são diferentes das festas de ninguém. Ah, tem álcool na nossa festa, a festa é tua. Aí a gente serve álcool, sabe por quê? Porque vai um primo, porque vai um parente, porque vai um amigo. A festa não é dele. Na festa dele tem uísque, na festa dele tem chopp, na festa dele tem vinho. Na minha festa, não. Tem dança, tem rap, e tem funk, e tem tudo, e tem aquilo tudo que acontece na festa de todo mundo. Na minha não. Porque eu sei quem eu sou. Porque aquilo que acontece na minha vida não está em contradição à pessoa que eu sou. E é triste a gente ver. E a igreja vai andando por aí, é por aí que a igreja está andando. Aí a gente fica triste, a pergunta é, pastor, fica triste? Eu fico profundamente triste. Mas não fico triste porque estão me contrariando, eu fico triste porque estamos afastados daquilo que é a bênção de Deus. Josué chama o povo e o alerta é o seguinte, olha, isso aqui determinará a nossa condição daqui para frente. Até hoje aqui, o Senhor tem nos dado vitória. Se vocês não atentarem para isso, vão experimentar ruína. Ruína que temos experimentado em nossos casamentos. Ruína que nós temos experimentado em nossas famílias. Ruína que nós temos experimentado na igreja. Ruína que nós temos experimentado com as dificuldades que temos vivido, criadas por nós mesmos. Por quê? Porque nós não temos a convicção, porque nem sequer sabemos quem de fato nós somos. Quando a gente lê versículo 14 até o 15, ele deixa muito claro isso. Ele diz o seguinte, é preciso servir e servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Ele não está dizendo que é servir por servir. É um serviço que nasce num coração íntegro, num ser que é estabelecido a partir dessa relação com Ele, com Deus. E por isso é fiel. E aí ele diz, agora é preciso deitar fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. É interessante porque, quando ele diz assim, além do Eufrates, ele não está falando daquela cultura naquele dado momento. Se a gente pegar o capítulo 24, no início, ele vai dizer, né, quando ele chama os cabeças, os líderes, o início da reunião, ele diz assim para eles, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abrão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Ele está dizendo assim, gente, está lá no nascedouro da nossa cultura. Além do Eufrates, lá atrás, os nossos avós, os nossos pais, andavam errado, andavam afastados. Mas a partir do momento que Deus chamou Abraão, a vida mudou. A partir da vocação, agora ele entendeu quem ele era. O Senhor também mudou o nome dele. E ao mudar o nome dele, o Senhor deu um novo direcionamento na vida daquele homem. E ele vai dizer assim, o que a gente vai preferir? A gente vai preferir os costumes dos nossos avós, dos nossos antepassados, daquilo que eles produziram. Nós vamos ficar presos à tradição de morte, de escravidão, de ignorância. Ou nós vamos servir ao Senhor. Quando lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 19, Jesus à beira da praia, a gente precisa sempre retornar à vocação para a gente entender qual é a proposta. Jesus, então, se apresenta àqueles homens e no chamado, ele diz para eles, a proposta era essa, que ele faria daqueles homens pescadores de... Eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei.
E diz o texto que a partir daquele instante largaram seus barcos e suas redes na beira da praia. Nós continuamos servindo a Jesus, agarrados nas nossas redes, nossos barcos. Acreditando que toda possibilidade está no nosso controle. Quando Moisés, por ação divina, troca o nome de Josué, ele entendeu plenamente. Quando ninguém conseguiu enxergar, ele enxergou. Quando ninguém conseguiu ver, ele viu. Porque todos estavam olhando para as suas possibilidades. Eles são gigantes, nós somos pequenos. Eles são guerreiros, nós somos povo do deserto, 40 anos, sem armas, sem nenhum equipamento, sem condição nenhuma, não há tecnologia alguma. Eles têm alguma coisa do lado de lá. Eles têm muros, nós reconhecemos isso. Isso tudo é verdade, do ponto de vista de quem acha que as possibilidades, todas elas residem no campo da matéria material. Mas aquele homem entendeu que as coisas se davam no campo do ser. Eu sou aquele que, chamado pelo Senhor, sabe que a salvação vem dele. A salvação vem do Senhor. É do Senhor que vem a salvação. Ele sabe, viu como é que, viu? O nome e a postura. A postura é fruto da certeza de quem nós sabemos que somos. Aí vai determinar a nossa postura, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se colocar. 10 se colocaram de uma forma. Josué se colocou da forma que não havia outra possibilidade para Josué, porque ele era Josué. É o diálogo daquele rei, um rei bastardo que, por razões e por circunstâncias diferentes, chegou ao trono. Quando ele chega ao trono, ele fica sabendo que os irmãos, eles planejaram uma rebelião contra ele. E naquele momento ele foi tomado de grande ira. Mas ele tinha um amigo, um conselheiro dos tempos difíceis, que andava com ele, que andou com ele, que estava com ele na sua formação antes de se tornar rei. E ele fez uma promessa ali diante daquele companheiro, daquele conselheiro, dizendo assim: olha, eu vou exterminar toda a geração, toda essa geração será exterminada, não vai ficar ninguém, vou mandar matar todo mundo para nunca mais experimentar isso. Aí o companheiro disse assim, o conselheiro disse assim: não, você não fará. Aí ele diz assim: o que me impedirá? Eu posso, eu sou o rei, eu tenho poder para fazer. Aí o conselheiro, amigo verdadeiro, olhou para ele e disse: poder você pode. E aí ele disse: então por que não faria? Aí ele respondeu: porque você não é esse homem. Entenderam isso? Você não é esse homem. Não é questão de poder, não é questão de que fizeram isso contigo e agora parece muito justo a retaliação. Não, isso diz respeito a quem você é, sempre dirá. E toda e qualquer tomada de decisão nossa nunca dirá a respeito do mundo à nossa volta, nem aquilo que fazem conosco. Sempre dirá a respeito de quem de fato nós somos. Quem você é? Quem você quer ser? Jesus chamou os discípulos e disse: eu vos farei pescadores de homens. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Eles sabiam exatamente quem eles queriam ser. Jesus não prometeu dar, não era questão de ter. E aqui Jesus não está mandando fazer. É se tornar. É por isso que tem um monte de gente na igreja fazendo, um ativismo terrível, e a vida não muda. Porque não está no fazer. É outro campo, um campo que é fundamental. É ser. A gente está trabalhando com as crianças, a gente pensa assim: bom, a gente tem que formar as nossas crianças. Ainda conversava isso em casa, na hora do almoço, a gente batendo um papo sobre essas questões
Lógico que a gente vai preparando o sermão, a gente vai se alimentando disso, a gente vai ficando, né, tomado por isso, e a gente acaba, isso vai norteando as nossas conversas, o nosso bate-papo, a gente falava sobre isso. E aí a minha irmã falou um negócio muito interessante. Minha irmã falou, nós estamos num tempo em que, quando nós pensamos em formar as crianças na igreja, nós não podemos pensar, em primeiro lugar, em tornar as nossas crianças futuros pastores, nem presbíteros e nem diáconos. A gente tem que pensar em fazer com que as nossas crianças entendam o que é ser cristão. Porque aí serão excelentes presbíteros, excelentes diáconos, serão excelentes pastores. O problema é que hoje nós estamos dando dificuldade com aquilo que a gente faz, porque a gente não trabalha aquilo que a gente é. Mas é Deus mesmo que nos capacita. Jesus diz assim, sigam-me e vos farei, quer dizer, é Ele que faz. Aí você pega em Gálatas, no capítulo 5, quando Paulo vai falar sobre fruto do Espírito, aquilo que vai se manifestar, ele vai dizer que, o que é o fruto do Espírito? Lá em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, benignidade, bondade, não é? Aí eu pergunto, tudo no campo do... Olha lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Tudo no campo do ser. É ou não é? Não é? Está tudo no campo do ser. Ser manso, ter domínio próprio, benigno, alegre. Está no campo do quê? Do ser, é o fruto. É isso que gera. É quem nós somos. Vai ficar evidente diante do mundo. O mundo verá. O mundo vai se alimentar disso. O mundo que está à nossa volta perceberá. Não passaremos despercebidos. Não vamos estar camuflados em meio ao mundo em que nós vivemos. Camuflados, parecidos, iguais, exatamente. Porque o tempo muda, porque as coisas passam. Questões pétreas, imutáveis. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A promessa de Deus para Abraão, da terra prometida, até, e ele cita isso, faz a reunião e vai lembrar de Abraão. Olha só, você sabe das suas origens, de onde vem, dos erros, das falhas, mas também das promessas, do agir de Deus. Isso tudo é formador dos padrões. E aí ele vira, uma coisa que está faltando hoje, quem são os nossos padrões? Quem são as pessoas que nós miramos? Quem são as pessoas que são nossos referenciais? Quinhentos anos se passaram, 500 anos se passaram, 500 anos se passaram, 500 anos se passaram. Mas essas verdades não passam. Josué está diante do povo dizendo, gente, isso não passa. Porque quem nós somos diz respeito ao que Deus propõe para que nos tornemos. É imutável. Era verdade 500 anos antes, é verdade agora. É isso que Josué está falando lá. 110 anos, pertinho de morrer, ele está chamando o pessoal para dizer assim, olha, isso aqui que era princípio, isso aqui que eu trazia, isso aqui que estava na bagagem, isso aqui permanece. Porque isso aqui é um tesouro inestimável, a gente não pode abrir mão disso. Dignidade, fidelidade. Segundo, uma segunda questão que a gente precisa tratar e que é importante. Qual é a nossa missão? Versículos 18 e 22. E aí, o Senhor expulsou de entre nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Versículo 22. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel, diz o 23. O 22 diz assim, Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor
para o servir. Qual é a nossa missão? O povo novamente se coloca ali diante do Senhor dizendo, assim como foi a missão de Abraão, servir ao Senhor, assim como foi a missão de todos os servos do Senhor, de Moisés, assim como foi a tua missão, assim também é a nossa, e nós sabemos qual é a nossa missão. E qual é a nossa missão? É servir ao Senhor. Essa é a nossa missão. Lá em Mateus, no capítulo 28, 19 e 20, nós vamos ver a grande comissão. Na grande comissão fica muito claro, Jesus nos chamou, ele chama a igreja. E o que ele diz para a igreja? Ele dá uma ordem. É uma ordem. É uma ordem. O verbo está no imperativo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, essa é a nossa missão. Qual é a nossa missão? É pregar o Evangelho. Qual é a nossa missão? É ensinar, é inculcar, é fazer o que Josué fez a vida inteira. Tapar as portas de entregar e de ser recebido pelo Senhor na eternidade. Ele chama o povo para novamente inculcar. Falar daquilo que importa. E é isso que a igreja precisa fazer. É isso que nós precisamos fazer enquanto igreja. Falar do que importa. Pregar. Anunciar. E nós não podemos substituir. Tem coisas que a igreja faz, porque na caminhada o Senhor também nos dá condição para fazer. Mas o fundamental, aquilo que a igreja não pode deixar de fazer, porque ninguém fará, é pregar o Evangelho da salvação. Porque ação social tem muita gente fazendo. Pregar o Evangelho só a igreja. O que não pode é a igreja se deixar seduzir achando que a nossa função principal é a ação social. A gente entregar, a gente fazer, a gente ir lá e ajudar. Não é a nossa ação social. A ação social não é a primícia da igreja. Não é. A igreja, a primeira coisa, a primeira, fundamental, no chamado, é na vocação. Eu estou baseado aqui. É o quê? É pregar. Ide e pregar. Agora, a gente prega também ajuda, também abençoa, mas a gente não pode deixar de pregar. A gente faz a festa das missões aqui. O dia que a gente decide assim, ó, festa das missões, os recursos que nós vamos angariar, nós vamos investir totalmente na igreja. Na igreja. É um pecado. Aí ninguém entendeu nada, todo mundo diz assim, não pode, tem que pegar e entregar para os outros lá, a gente tem que agarrar tudo e entregar lá, mas é aqui que a gente está pregando, é aqui que a gente prega, é aqui que a gente anuncia, aqui não pode, aqui é pecado. Eu sei o que eu tenho feito da minha vida, sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou, e sabe o que eu sou? Pregador da palavra. Então eu não tenho dúvida nenhuma que todo recurso investido nesse trabalho é para a honra e glória do Senhor e para cumprir a grande comissão. Você veja a mentalidade, você veja para onde a gente vai andando, para onde a igreja está andando, por aí. Não, nós vamos pegar o recurso, nós vamos aplicar aqui, sabe por quê? Porque aqui eu sei o que a gente prega, eu não sei o que prega por aí, aqui eu sei. Eu sei o que acontece aqui quando a gente entra aqui e começa o culto. Eu sei. Por aí eu não sei. Aqui eu sei. Porque a gente sabe quem a gente é. Entende isso? Você vira as dificuldades? Vocês vendo para onde a gente vai andando? A gente vai andando por aí. Não pode. Na igreja não pode fazer nada. Ué, mas nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para quê? Aquela mulher se apresenta diante de Jesus com aquele vaso de alabastro, um negócio assim, precioso. Trabalhou muito para aquilo. Uma iguaria, um perfume maravilhoso. Ela quebra aquilo ali aos pés de Jesus, aquilo toma conta do ambiente de uma tal forma. Aí aparece um para dizer assim, podia pegar isso aí e dar para os pobres. Não, os pobres sempre tereis convosco. Agora é momento de adoração.
Não confunda o momento de adoração. Não substitua, não troque. O momento de adoração não pode ser substituído. E não será por nada. Por nada. Jesus não ensinou isso? Não parecia bonita aquela palavra? Palavra de Judas, né? Repararam de quem vem? E ainda vem uma nota assim embaixo. Ele estava pensando nos pobres, na verdade é porque ele metia a mão na bolsa. Ele estava preocupado consigo mesmo. Irmãos, para onde nós estamos andando? Nós precisamos rever quem nós somos. Nós precisamos pensar na nossa missão. Qual é a nossa missão? Senão a gente vai se confundir. Senão a gente vai fazer 1 milhão de coisas e a gente não vai fazer o que a gente foi chamado para fazer. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E nós fazemos isso aqui todo dia. Não aceito que ninguém diga assim, não, isso aqui é culto, isso aqui... Não, isso aqui é agência missionária. É isso aqui que é agência missionária. Eu não aceito dizer que isso aqui não é. Está desassociado. Igreja é uma coisa e agência missionária é outra. Não, a agência missionária é a igreja de Cristo. Eu sou chamado para a missão. E tenho cumprido a minha missão. Como pastor. E você cumpre a sua como presbítero. E você cumpre a sua como diácono. E você cumpre a sua como membro da igreja. Vamos cumprir a nossa missão. Nós sabemos qual é a nossa missão. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus ressurreto, ele diz assim para a igreja, vamos ouvir? Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aí Jesus foi elevado ao céu, foi assunto ao céu. Ficou a palavra para a igreja, nós temos uma missão. Aí ele diz o seguinte, ele nos capacita para ela. O Espírito Santo, promessa de Deus, para capacitar a igreja para cumprir essa missão. Ele não deu uma missão que a igreja não pudesse fazer. Bom, dentro dos seus limites, assim como para Oséias, o nosso nome é trocado e agora a gente entende que pela ação do Espírito Santo nós vamos cumprir a nossa missão. Poder para cumprir a missão. E finalmente, em que você está envolvido? Versículos 23 a 28. Ele diz assim, bom, vocês estão se comprometendo? Estamos. Bom, vocês são testemunha contra vocês mesmos, do que vocês acabaram de afirmar agora, que servirão ao Senhor. Agora, é preciso, se há no meio de vós, e havia, ídolos, vamos jogar fora. Vamos abandonar. Vocês estão falando aqui, mas tem ídolo em casa. A gente está falando aqui na reunião, mas tem coisa lá em casa. E a gente precisa jogar fora. Volta para casa e joga fora. Joga tudo aquilo que não diz respeito a quem nós somos e a missão que nós somos chamados para fazer, a gente precisa lançar fora. O problema é que nós muitas vezes estamos envolvidos com coisas que não dizem respeito à nossa própria natureza e não dizem respeito à nossa missão. Atrapalha. A igreja fica muito envolvida em questões que não dizem respeito a quem nós somos como cristãos e não diz respeito à nossa missão. Aí atrapalha. Aí sempre atrapalha. Por mais que pareça bacana, por mais que pareça legal, atrapalha. Em que você está envolvido agora? Você está fazendo o que agora? O que você está fazendo agora? Coaduna. O que você está fazendo agora? Corresponde com quem você é, ou com quem você pretende ser e se tornar a cada dia, a cada momento, nesse processo da santificação. Tem a ver com a nossa missão, com o nosso chamado. Abra a tua Bíblia em Hebreus 12, versículo 1.
palavra do Senhor diz assim, lá, o escritor da carta aos Hebreus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Bom, é interessante porque Josué primeiro lança a mão de tudo que Deus operou através de Abraão, através de Isaac, de Jacó. Ele vem trazendo nessa reunião aqui, nesse encontro. Capítulo 24, você vai chegar em casa e você vai ler. Aí, lá em Hebreus diz, nós temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear de tudo que Deus operou, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus faz. Aí ele diz assim, bom, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Tem um monte de coisa que é pecado e a gente tem que largar. E Josué está dizendo, larga a idolatria, isso é pecado. Mas o escritor da carta aos Hebreus, ele vai além e diz assim, tem coisa que é amarra. Viu como é que ele não está repetindo, não. Não é uma redundância, não. Ele separou. Ele diz assim, tem coisa que é pecado e tem coisa que é amarra. Tem coisa que atrapalha. Tem coisa que não é pecado, mas não ajuda. Tem coisa que é pecado, mas não, sabe, não soma. Aí ele está dizendo assim, vamos nos desembaraçar do que é pecado e do que é amarra, do que atrapalha na caminhada, na carreira. Ele está falando de uma corrida, igual um atleta. O que o atleta faz? Bom, ele vai correr. Aí ele leva a mochila dele, na mochila dele tem ele vai trocar a roupa. Olha, preste atenção na figura que eu vou colocar aqui. Ele vai trocar a roupa antes da prova, aí ele vai, bota na mochila dele, ele tirou o short, tirou a camisa e tal, botou os tênis, aí ele botou lá o tênis que ele veio de casa, a calça, ele botou a camisa, ele botou o óculos de sol que ele veio, tudo dentro da bolsa. Aí vai chegar a hora da prova. Aí o pessoal fala assim, tem um lugar ali de deixar a mochila. Deixa a mochila lá. Ele vira e fala assim, não, eu vou correr com a mochila. Não sei. Eu vou deixar a mochila aí, os outros levam. Eu sou meio cismado. Aí eu vou para a prova, 100 metros. Eu e minha mochila. É pecado levar a mochila? Não, não é pecado levar a mochila, mas a mochila não vai te ajudar em nada. É peso, vai te tirar a velocidade, vai quebrar o teu objetivo, você não vai alcançar aquilo que você veio para alcançar. Esse que é o problema, é isso que a gente deve pensar. Tem um monte de coisa que a gente faz e que amarra, tem um monte de coisa que a gente está realizando agora, e a gente tem que fazer uma análise agora. O que eu estou fazendo na minha vida que não tem a ver com quem eu sou? Não tem a ver com quem eu sou. Eu preciso abrir mão. O que eu estou fazendo que não tem a ver e atrapalha a minha missão? Eu vou para a internet na época da política, aí eu brigo com todo mundo, eu achincalho todo mundo, aí todo mundo que vota no outro candidato que não é o meu, brigo, uma brigalhada, pronto, e falam a verdade, que eu falo mesmo. Tá. Aí eu te pergunto, essa pessoa, amanhã, a pergunta que eu te faço, você vai ter condição de falar de Jesus para ela? Se ela entrar por essas portas da igreja e te ver aqui cantando ou liderando, vai ajudar, João? Vai ajudar? Não vai. E se não vai ajudar, é amar. E se não vai ajudar, eu tenho que me desembaraçar. Não, mas eu tenho minha opinião. Dane-se a minha opinião. Diante do quem eu sou e diante do meu chamado, as minhas opiniões, as favas, com todas elas. Com todas elas. É ou não é? É. Jesus vai entrar para Samaria. E aí,
não permitiram ele passar, porque se passasse por ali, quem passa por aqui vai para Jerusalém adorar, então quem vem de lá para cá, a gente não deixa passar, porque a gente sabe que tem cara de quem vai adorar em Jerusalém. Vai ter que fazer um caminho, sabe como é que é? Andando a pé, a pessoa andava a pé na poeira, vai ter que fazer um caminho terrível, contornar Samaria, problema danado. Aí o André virou e falou assim, o João, né? O mais amoroso, né? Olha que maravilha, o mais amoroso. Virou e falou o que para Jesus? Qual foi a proposta? Qual foi a oração? É uma oração. Qual? Senhor, manda descer fogo do céu e queima essa gente. É uma oração. Hoje é o dia da nossa vingança. A gente já teve que fazer esse caminho várias vezes. Hoje nós estamos com Jesus. Eles se deram mal. É Jesus que está com a gente aqui. Senhor, queima eles. Como está cheio de oração assim na igreja, gente? Queima eles. Esse é o amoroso, hein? É o João. Mostrando que eu e você também temos a capacidade de reproduzir a mesma ideia de descer fogo e consumir. Aí, a gente precisa entender qual é a proposta. A proposta a gente vai entender mais adiante, depois do Cristo ressurreto, que a missão, ela começa a ser cumprida. Diz o texto que Filipe entra por Samaria, depois da perseguição, Atos dos Apóstolos, ele entra por Samaria e ele prega o evangelho, muitas pessoas são curadas, e diz o texto que eles foram tomados em Samaria de grande alegria. Grande alegria. Não é fogo, não é com fogo que se resolve. É com amor, é com palavra, é com pregação, é com missão. Então, para a gente andar bem, Josué chamou o povo, nós estamos fechando a mensagem já, chamou o povo e disse assim, gente, disso aqui depende de a gente andar bem. Eu quero chamar a minha igreja, um pastor da igreja, disso aqui depende de a gente andar bem. Eu acho que a gente tem muito para melhorar. Muito para melhorar. Sabe qual é o problema? Que a gente se acha muito bom. Muito bom. A gente se acha assim sensacional. Não. Muita coisa para melhorar. A palavra é do pastor da igreja. Muita coisa para melhorar. Não tem ninguém bom. Nós somos bons. Não tem ninguém bom. Ninguém. Como não estava... a ideia de João não era boa, como a ideia de Pedro, em determinados momentos, não era uma ideia boa, não era, eles estão em formação, eles vão melhorando. Agora, eles sabiam quem eles eram, eles sabiam quem eles queriam se tornar, eles estão avançando. Nós, como igreja, precisamos continuar dessa forma. Quem você quer ser? Qual é a tua missão? E em que você está envolvido? Isso vai determinar o futuro da igreja. E hoje, como lá, uma pedra foi levantada. Aquela pedra, ela representava tudo aquilo que foi colocado diante do Senhor. Questões pétreas. Uma pedra. O que é imutável. Disso depende. E disso depende o futuro do povo. Disso depende o futuro da igreja. A igreja local. A primeira igreja presbiteriana em Queimados. Quem nós somos, quem nós queremos ser, qual é a nossa missão e em que você está envolvido. Que Deus nos abençoe.